Tá, vamos conversar um pouco sobre Halloween e o que diabos aconteceu com essa franquia? Bem, recentemente eu assisti o Halloween de 1978, aí agora eu assisti o Halloween de 2018, depois assisti o Halloween Kills e, para finalizar, eu assisti Halloween Ends, que foi lançado esse ano. E veja bem, claro que tem outros filmes de Halloween, mas todos esses meio que foram ignorados. O que conta é só o primeiro e essa nova trilogia que começou em 2018. Bem, a gente tem que entender que o David Gordon Green, que é o diretor, ele começou com uma ideia. Vamos fazer dois filmes, beleza? Vamos fazer dois filmes. Aí o produtor falou, cara, vamos ver como vai sair esse primeiro Halloween de 2018. Se for bem, a gente pensa no caso. Só que aí foi tão bem, mas tão bem, que aí ele teve a ideia. Pô, e se pá, a gente faz três filmes, hein? Pode ser uma boa, dá pra arranjar uma graninha. E assim nasceu Halloween Kills e Halloween Ends. Mas veja bem, o Halloween de 1978 é um clássico. É um clássico slasher, eu diria até que ele é considerado o pai dos slashers. Ele vem antes de Jason, Freddy Krueger e outros filmes slashers. E ele meio que fundamenta várias características desse tipo de filme slasher e da Final Girl. Então é um filme muito importante pro subgênero de terror. Dito tudo isso, não tenho problemas com Halloween 1978. Na verdade, eu acho um clássico. Eu acho que se você gosta de terror, eu acho que é válido você assistir. O ritmo é diferente, o ritmo é um pouco lento, mas se você passar por isso, você vai se divertir, vai ter uma boa experiência, porque Michael Myers nesse filme, ele é uma figura imponente e a gente não sabe por que ele é assim, porque ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo, porque ele tá matando, porque ele tá perseguindo a Laurie Strode. Então, dá um certo desespero, dá uma certa aflição, porque a gente não entende o Michael, a gente só vê aquela máscara branca, e isso é muito interessante porque evoca o medo do desconhecido, o medo do estranho. E como ele não fala, então deixa ele com um tom mais menos humano. Inclusive, esse é um dos pontos principais do Michael, que o Dr. Loomis ele fala que ele é a personificação do mal. Então, o que isso quer dizer? Nunca ficou muito bem claro o que isso quer dizer. E essa nova trilogia, ela meio que tentou esclarecer o que significa ser a personificação do mal. Tentou entender um pouco mais Mike Myers e por que ele faz as coisas que faz e como ele faz. Então, o Halloween de 2018, ele chegou com essa proposta. Vamos colocar Laurie Strode de novo e Michael Myers para bater de frente. Só que 40 anos depois. Então a gente vai. A Laura Strode teve uma vida bem traumática. Depois dos eventos de 1978, ela teve uma filha, teve uma neta, construiu uma família. Ao mesmo tempo, mostra que, mesmo tendo uma família, ela nunca conseguiu esquecer Michael e ela sempre se preparou para caso o Michael fugisse e ela estivesse pronta para lidar com ele de novo. Beleza. Então, o Halloween de 1978 ele deu base para Laura Strode que nós temos em 2018. Beleza, quase uma idosa Sarah Connor, que ela tira, ela faz armadilhas, caramba, quatro. Tudo isso para pegar o Michael. Já por sua vez, o Michael ele envelheceu. E como ele envelheceu, ele continua forte, ele continua imponente e tem uma pegada meio sobrenatural que a gente nunca fica muito explicitado, sabe? O que é? A essa nova trilogia, ela dá uma explicação, principalmente no Halloween Kills, mas veja bem, Halloween de 2018 fez sucesso porque ele trouxe de novo essa sensação slash, trouxe de novo Michael Myers, trouxe de novo essa aura do perseguidor. Porém, o pulo do gato é que é, é- não é mostrado de fato por que ele faz isso. Na verdade, tudo dá indícios de que ele nunca perseguiu a Laura por um motivo específico. Na verdade, nesse de 2018, é o terapeuta dele que junta Laura e Michael de novo. Ele não tinha esse intuito principal. O Michael simplesmente sai por aí matando quem tá no meio do caminho dele. Ele vai e mata. E isso é muito interessante. Coloca Michael e Laura lutando no final do filme e é muito interessante ver como um molda o outro, como um se encaixa no outro nesse lance de ser eternos rivais, sabe? Então o filme de 2018 ele termina de uma maneira interessante, uma maneira que dá a entender que o Michael ia morrer, mas a gente sabia que ele não ia morrer, porque afinal estava confirmado agora o segundo e o terceiro filme. Dito isso, Halloween Kills. Ele chega com a proposta de apresentar na mesma noite dos eventos a continuação direta do filme. Então a gente tem um Michael escapando da situação do final de 2000, da situação de 2018 e agora ele tá pela cidade solta matando de novo. Aí é que tá. Esse filme ele tem alguns defeitos que o primeiro não tinha. Esse filme ele é apenas morte pela morte durante boa parte. É quase como se ele fosse uma extensão. É apresentado personagens novos, é apresentado personagens que só servem pra morrer. Sério. E toda a base do filme é apresentar como a cidade é influenciada
pelo Michael Myers. Como o mal que ele propaga influencia a cidade. Como as pessoas elas acabam se transformando e pegando um pouco dessa maldade e espalhando pelo coletivo. O Michael Myers ele é quase como se fosse a personificação do mal, só que agora ele propaga esse mal pela cidade através da histeria, pânico coletivo, através do medo. E isso tudo meio que faz o Michael Myers ser mais do que só um assassino. Ele é como se fosse um grande mal, uma sombra na cidade. E as pessoas elas se revoltam, as pessoas elas exalam essa revolta. E isso culmina numa cena final onde todos cercam o Michael Myers e acabam enchidos de porrada, facada, tiro, porrada, bomba, os caramba quatro. Tudo pra matar ele, mostrar toda essa revolta. Porém, aí é que tá, num discurso, numa conversa entre Laura e o xerife da cidade, que eles ambos estão no hospital. Ah, um fato curioso sobre Halloween Kills. Laura e Michael não se encontram nenhuma vez, que é interessante, porque isso é guardado pro terceiro filme. Mas sim, nesses Halloween Kills é dito que o Michael, ele ganha força através da morte, ou seja, quanto mais ele mata, mais forte ele fica. Quanto mais ele mata, mais ele transcende. Isso dá uma certa explicação do porquê ele continua sendo um velho fortão porradeiro que mata todo mundo e é altamente resistente, porque ele resiste a bala, tiro, facada e tudo, queima, sabe? O maluco é brabo, e a gente não sabe porquê. E esse filme ele tem o intuito de explicar porquê. Porém, ele é tão arrastado que a explicação ela meio que acontece, que parece dá a impressão de que o principal mesmo acontece só no final do filme. E isso é um problema que se repete em Halloween Ends. Só que o maior problema ainda de Halloween Ends é que o Michael ele é coadjuvante da própria história. Porque veja bem, a gente tá acostumado com o Michael. A gente tá acostumado, a gente quer ver o Michael. A gente quer ver o confronto final entre Laurie Strode e Michael. O filme ele foi vendido assim. Ele foi vendido, olha, esse é o embate final. Essa é loucura. Finalmente os titãs vão se encontrar e alguém vai morrer aí. Talvez um dos dois, talvez os dois. E o filme Halloween Ends ele meio que entrega isso, mas é só nos 15 minutos finais. E a gente tem que aguentar a introdução de um personagem novo totalmente chato e desconectado com a gente. Tipo assim, a gente tá tão engajado na história do Michael e da Lauren que agora a gente tem que lidar com Corey, que é um personagem da cidade, que ele sofreu um grande trauma, um problema. E o filme, a todo momento, ele quer dar a entender que ele é uma espécie de sidekick do Michael. Ele é uma espécie de legado do Michael Myers. Então a gente tem que lidar com a história dele chata, com um filme em que trabalha o romance dele com a neta da Laura, que sobreviveu aos dois outros filmes. Então, a gente basicamente Halloween Ends ele se torna um filme de romance, se você parar pra pensar. Porque o Michael ele só vai aparecer de fato mesmo depois de 53 minutos de filme. Até lá, o Corey é o nosso fio condutor com a história. Ninguém se importa com o Corey. Essa que é a parada. Ninguém gosta dele. O maluco, ele é o saco de pancada da cidade, beleza, mas a gente não tá aqui pra ver esse filme. Eu sei exatamente o que o filme tentou fazer. Ele tentou fazer um paralelo da história dele com a da Laura e o Michael, porque basicamente o filme ele insinua que o Michael ele perseguia a Laura porque no fundo ele estava apaixonado pela Laura. Ele viu ela pela primeira vez em 1968 e pensou, caraca, que gata, é isso, eu tenho que pegar ela e tenho que matar ela. Tanto é que ele fala assim, o Corey, ele fala, se eu não posso ficar com a Alison, então ninguém fica. Então dá a entender que o Michael, sei lá, no amor doentio dele, ele, como não pode ficar com a Laura, então ele vai matar ela, sabe? Totalmente deturpando a visão que a gente tem do Michael. Isso é totalmente um desserviço. A ideia não é boa, gente. O Michael mais se apaixonando pela Laura. Quem foi que teve essa ideia? Então, o filme todo, inclusive, é do Corey tentando ser o Michael. Então ele encontra o Michael, ele pede pro Michael ensinar ele a matar, e a partir daí o Michael ele meio que vira uma espécie de professor pro Corey de como ser um assassino slasher. Tá totalmente errado, porque primeiramente o Michael, assim que ele vê esse garoto, ele tinha que ter matado ele. Ele tinha que ter matado ele, porque o Michael ele não poupa ninguém, ele só poupa criancinha. E o Corey tá longe de ser uma criancinha. É um moleque muito do seu chato que o ator não é o problema, não é o ator. O ator tenta entregar o que ele pode com a atuação. Eu acho até que a atuação dele é maneira. Só que o problema é o texto, o problema é a história, o problema é o roteiro. Que ele transforma a Laurie e o Mike coadjuvante no seu próprio filme e dá um protagonismo total pro Corey. Dito isso, o filme é uma merda inacreditável até mais ou menos faltando 15 minutos. Porque aí o Michael ele simplesmente aparece e ele encontra a Laurie. E aí que tem um embate final entre eles. Então eles vão lutando lá. O Michael morre pra Laurie. Agora eu acho que ele morre mesmo, porque a Laurie pega o corpo dele e joga no triturador. E aí a gente tem que lidar com o fato de que 15 minutos finais do filme davam pra ser nitidamente encaixados no final de Halloween Kills. E se a gente pegasse 90% do Halloween Ends e jogasse no lixo, na verdade estaria fazendo um favor pra essa franquia. Então, Halloween Ends é um filme
deplorável de Michael Myers, porque não era isso que a gente queria, não era isso que a gente precisava. E os assuntos que eles tentam abordar são tão fracos, que foram tão pouco explorados, que a gente fica com a sensação de que a gente perdeu muito tempo vendo isso, sabe? A gente fica com a sensação de que, caraca, por que fizeram isso com o Michael? O Michael não precisava disso. Então eu vejo essa franquia Halloween como uma franquia que foi se desgastando a cada filme. Começa muito bem, tem uma retomada muito boa em 2018. É, Halloween Kills dá uma derrapada, mas ainda assim é o Michael. A gente tá vendo mortes, então dá pra agradar ainda, já não é tão legal assim. E o Halloween Ends ele afunda mais ainda, porque ele tira todo o protagonismo do nosso protagonista. Ele aborda assuntos que a gente não queria explorar. E o que foi explorado a gente não gostou. Então é um final muito triste pra franquia Halloween. E eu espero que descanse um pouco. E talvez tenha um reboot daqui a alguns anos, mas vamos descansar um pouco. Deixa o Michael morto por enquanto.